Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome santo. Irmãos, abra o livro, abra a Bíblia, abra esse estudo maravilhoso. Ezequiel 42, irmãos. Glória a Deus. Vamos falar de visão, vamos falar de profecia. Glória a Deus. Quantos irmãos acham Ezequiel 42? Eu sempre gosto de dar um testemunho quando venho dar a palavra. E quando passei o ano novo lá no sítio com a minha esposa, que Deus permitiu ficar lá uns dias lá com ela, e quando eu vim embora à noite, ela falou para mim, quando ela sentou numa das poltronas, e ela olhou debaixo de uma das poltronas que ela coloca o pé, tinha uma cobra enrolada. Fiquei 5 dias lá, não aconteceu nada, só vim embora, essa cobra apareceu. E ela olhou, a cobra estava olhando para ela e não se mexeu. E aí Deus deu força para ela, eu tenho dado força para ela. Ela pegou o facão e a cobra não saiu do lugar. E ela foi e conseguiu matar essa cobra. Então isso é mais um livramento de Deus, mostrando que Deus está nos guardando. Guarda até quem está longe, porque se a cobra entrou, ela podia ir debaixo do sofá, ir para o quarto, para a sala, para algum lugar, mas não. Deus fez ela ficar debaixo da poltrona e ela viu e ela matou a cobra. Então eu agradeço a Deus pelo livramento que Ele tem dado para minha esposa lá em Minas. Amém? Nós vamos à palavra, Ezequiel 42, do verso 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Verso 20: mediu pelas 4 bandas, e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento, de 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. No verso 14 fala de santidade, e no verso 20 fala de separação. Se nós vemos o que aconteceu com Ezequiel, a gente começa a entender o que Deus quer daqueles que separam para o ministério, daqueles que são chamados para fazer a obra verdadeiramente. Se nós formos lá no capítulo 1 de Ezequiel, ele estava junto com os cativos que foram tirados de Jerusalém, arrancados de Jerusalém pelos caldeus e levados para a Babilônia. E ele estava junto com os cativos no rio Quedar. E ele foi o único que teve a visão do querubim. Os irmãos sabem que os querubins são aqueles que estão voando sobre o trono de Deus e dizendo: santo, 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 24 horas. São os únicos que estão em cima do trono de Deus, glorificando a Deus 24 horas. E ele teve essa visão extraordinária, maravilhosa do querubim. E quem já teve uma visão, que seja rápida, sabe do que eu estou falando. Uma visão de uma luz tremenda, uma luz forte, uma luz maravilhosa.
sabe o que eu estou falando. A visão de um anjo, nem que seja para ver só a aba da sua veste, como eu já vi aqui uma vez, aqui, sentado aqui, o anjo do meu lado. Como uma vez eu olhei para aquela parede, ela estava toda vermelha. Como uma vez eu olhei de relance, eu vi só como se fosse uma barra de ouro. Mas isso é entregue, irmãos. Isso não é para qualquer um. Isso é para aquele que realmente decidiu se lançar na presença de Deus e falar: eis-me aqui de coração. Porque falar de boca todo mundo fala. E aqui nós podemos ver no verso 14 que os sacerdotes eles entravam no templo para ministrar a palavra com uma vestimenta santa, com uma vestimenta que ninguém podia tocar, somente os sacerdotes. E quando eles acabavam o ensino, a pregação, a manifestação de Deus, eles tiravam aquela vestimenta e guardavam no lugar santo, onde ninguém entrava, só os sacerdotes. E eles vestiam outra roupa sacerdotal para poder chegar ao povo, para poder falar ao povo. Olha como que é o agir de Deus. Ele separa as coisas santas de uma maneira que nós não entendemos. Ele separa aquilo que Ele quer fazer do mundo. Se nós virmos Isaías, quando ele se lançou para fazer a vontade de Deus, a oração disse que fosse assim: mas a minha boca tem pecado, eu sou um homem pecador, como é que eu posso ministrar, como é que eu posso falar ao povo se a minha boca tem pecado? Ele confessou para Deus naquele momento que ele era um pecador. E todos sabem que na mesma hora Deus ordenou a um anjo pegar uma brasa do altar de fogo, como a tenaz, e tocar na boca de Isaías, e naquela mesma hora todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades foram tiradas de Isaías. Aí ele entendeu o chamado, e aí diz que ele foi um grande profeta messiânico, profeta que pregava, não tinha medo, como Jeremias também pregava na prisão, pregava debaixo do poço, pregava debaixo do chicote, pregava no mar da chuva, mas ele não parava de pregar. Porque Deus está chamando os valentes para fazer a obra. Deus está chamando aqueles que foram separados para fazer a tua obra, aqueles que vivem santidade verdadeira com Deus, não brincando. Olha quem Deus chamou para fazer a vontade dele. Lá atrás, no começo de tudo, Ele chamou Adão, Ele fez Adão. Ele falou para Adão: anda no meu caminho, que você não vai precisar fazer nada, eu vou te dar tudo, somente toma conta desse jardim. Mas Adão pecou, Adão falhou, Adão se deixou ser levado, talvez pelo ego, pela ganância, porque Deus falou para ele: dá nome em tudo isso aí. Ele começou a dar nome para tudo, aos animais, ele deu nome aos animais, às árvores, às plantas, aos peixes, ele deu nome a todos. Talvez ele se cresceu, se deixou levar e caiu no pecado. Aí ele chamou cultivador de uva, um agricultor, chamou Noé, constrói uma arca. Talvez Noé dentro dele assim: não chove. Mas ele não falou para Deus disso. Ele falou: tá bom, Senhor, mas como que vai ser? E Deus deu toda a madeira que ele precisou. Deus o fortaleceu, ele construindo a arca, pregando a palavra de Deus, quer dizer, ele fazendo a obra e não deixando de pregar, ele trabalhando e ensinando o povo, falando para o povo: se arrependa, porque Deus vai vir destruir o mundo, Deus vai nos destruir se nós não estivermos na presença dele. E os irmãos sabem que só ele
chamou Davi, Samuel, que nasceu de uma oração de uma mãe sofrida, de uma mulher amargurada de alma, uma mulher que não podia gerar, uma mulher perseguida dentro da tua casa, era afrontado dentro da tua casa. Imagina como deveria ser a vida de Ana, fazendo as tarefas e a outra: eu tenho filho, você não tem. Teu marido não ama mais a mim do que a você. No teu momento de angústia, talvez no teu último momento, ela orou a Deus de uma forma diferente. Deus viu e abriu a sua madre e trouxe para nós, no nosso conhecimento, o profeta Samuel, um homem que pregou, um homem que chegava, todo mundo tinha medo, porque sabia que ele ia trazer uma mensagem de Deus. Naquele tempo, quando o profeta chegava, todo mundo fazia: em paz, o Senhor veio. Mandava só uma visita, em paz. Mas tinha que ter um sacrifício, tinha que ter uma oferta para Deus, matar um gado, uma ovelha, o que seja, para que Deus recebesse, para que ela fosse abençoada. E por que hoje nós não fazemos isso dentro da nossa casa? Por que nós não fazemos como verso 14 aqui? Fazer uma separação, trazer a santidade novamente para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Não acordar o velho homem, a velha mulher que foi lançada no mar, de esquecimento por Deus. Deus tirou de nós aquela praga, a praga do mundo. E por que você está trazendo de volta aquelas coisas do mundo para a tua casa, para a tua vida? Aleluia. Glória. Está pensando em desistir de tudo? Não tem problema. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Glória a Deus. O que a Júlia falou aqui é a mais pura verdade. Aonde nós roubamos Deus? Quando você deixa de orar, quando você deixa de meditar, quando você deixa de fazer as vontades de Deus, não. Aí você não está roubando, você está se afastando de Deus. Mas no momento que nós aceitamos a Deus, no momento que nós nos lançamos à presença de Deus, no momento que nós lançamos aos pés de Deus, e nós falamos: eis-me aqui, então nós temos que cumprir aquilo que Deus pede para nós. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e fazer prova de mim, se eu não abrirei a porta do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre a tua vida. Mas infelizmente vai ser levantado um muro, já está sendo levantado nesse muro. Por enquanto a gente não está vendo, mas é um muro espiritual, onde Deus está cercando o teu povo, está tirando o teu povo, levando o teu povo para um outro patamar diferente do que nós estamos vivendo, porque Ele não quer. Nós falamos, nós ensinamos, nós ministramos tudo que Deus manda falar, nós falamos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que trabalham conosco, eles não acreditam, brincam, como já foi falado na primeira palavra aqui, brincam de ser filhos de Deus. Podem brincar à vontade, podem rir, podem zombar, podem fazer o que quiser, mas num servo, de uma serva ungida por Deus, ninguém brinca, ninguém zomba. Se nós vermos lá no livro do Êxodo, quando Deus separou Moisés para tirar o povo da escravidão, ele passou primeiramente 80 anos sendo preparados. Não foi da noite para o dia. Primeiro ele passou 40 anos no meio do povo ímpio,
E depois ele passou mais 40 anos sendo preparado como profeta, para depois chegar aonde ele chegou. Para ser levado lá no meio do povo dele, para ele falar com o faraó, anunciar para o faraó: deixa o meu povo sair daqui, para nós adorarmos a Deus no deserto. E faraó negou. E as pragas vieram. E todo mundo fala assim: Moisés nos libertou. Ele falou: não, quem nos libertou foi Deus. Em nenhum momento Moisés se exaltou como filho de Deus, nunca se exaltou. Tudo que ele falava: ou eu vim aqui na terra fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Então, se nós estamos aqui na frente, não é porque nós queremos, é porque Deus nos separou para ministrarmos a tua palavra. Então, enquanto missionário, pastor, diácono, presbítero que estiver aqui na frente, se é filho, não, é missionário, pastor. Deus quer ser tratado de Senhor. Jesus foi tratado de Filho de Deus. Ninguém chamava de Jesus: e aí, cara, e aí, meu irmão? Ninguém chamava. Ninguém chama Deus ou você, a não ser o pessoal do mundo. Nós temos que tratar Deus Pai, Deus Filho, com reverência, com temor. Da mesma maneira, os homens e mulheres de Deus que são chamados para fazer a obra tem que ser tratado com santidade, com reverência, com temor, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Deus não nos tirou do mundo, não nos ungiu para nós fazermos a nossa vontade aqui. Há um peso sobre o nosso ombro, há um peso ministerial sobre a nossa vida grande, que não é fácil carregar esse peso. Ninguém quer, todo mundo quer. Eu quero ser, mas na hora que precisa, todo mundo sai correndo. Vai lá você é mais preparado que eu. Não é que nós somos mais preparados, é que nós buscamos mais fazer a vontade de Deus. E quanto mais nós lançamos, mais nós somos cobrados. Quanto mais nós fazemos, mais nós somos investidos na palavra de Deus, mais nós somos apedrejados pelo mundo. O inimigo não fica contente. Sexta-feira ele tentou impedir o culto, eu não estava aqui. Me doeu o coração, porque Deus sabe. Mas eu fiquei sabendo o que aconteceu. Eu tenho total certeza e falo com convicção que Deus se agradou do que você fez, Juliana, missionária Juliana. Primeiramente Deus, a obra de Deus, depois as outras coisas. Se nós não cremos em Deus, então o que nós estamos fazendo aqui? Ah, uma dorzinha, não vou. É todo dia de culto. O inimigo impede que a gente vir aqui fazer a vontade de Deus. Se nós fazemos a vontade do mundo, então é mais fácil fechar a Bíblia, fechar essa porta e falar: pastor, não quero mais. Mas não, é na dificuldade que Deus nos prova todo dia. Ele quer ver a nossa fidelidade, se realmente nós vamos ser fiel e dependente. Olha a vida de Arão. Arão foi levantado sumo sacerdote. Os teus 2 filhos impuros foram levantados, batizados, ungidos, mas foram impuros porque não estavam querendo fazer a vontade de Deus. Foram fulminados. Imagina um pai com 2 filhos ser fulminado por Deus. E Deus fala assim: não chore, porque senão você também vai morrer. Não levanta o luto, senão você vai morrer. E o pai não poder chorar pelo filho morto. Imagina a dor de Arão. Mas ele foi fiel, porque Deus consolou o coração de Arão. Então nós temos que ser como Arão, confiar em Deus. Independente, está doendo, vai para o culto. Depois nós vamos fazer a vontade. E não precisou.
É por isso que tem muito crente desviando, por isso que tem muito crente afastado da palavra de Deus, tem muito crente que já está fora desse muro abençoado de Deus, porque qualquer coisinha, eu não vou, está chovendo, é longe para mim ir, não tenho condição. Mas se chamar para ir para um churrasco lá na praia, paga até Uber para ir, mas vai. Se chamar para ir para a praia, vai. Chamar para ir para... Deus que me perdoe. Vai, mas para vir para a igreja tem uma desculpa. Para Deus tem desculpa, para o mundo não tem desculpa. Como foi dito na primeira palavra, eu vou dizer novamente: ou nós nos consertamos com Deus, ou nós melhoramos a nossa adoração com Deus, ou nós fazemos mais para Deus, porque senão a gente vai estar aqui, com os profanos. Nós não vamos estar com os santos, nós vamos estar com os profanos, e aí depois não adianta reclamar. Eu estive na tua casa, eu fiz isso, fiz aquilo, e por que eu não entrei na terra prometida? Por que eu não entrei no céu? Porque você estava no meio dos profanos. Deus envia os seus servos para falar conosco, Deus envia a palavra para falar conosco, Deus dá testemunho da palavra dele, mas tem gente que não está acreditando na palavra. Se não acreditar em Jesus, quem somos nós? Se os próprios discípulos não creram em Cristo, em vida, foram crer em morto, entre aspas, ressuscitado. Aí que eles passaram a crer que realmente ele era o Filho de Deus. Andou com Cristo 3 anos e meio, viu os milagres, viu as maravilhas que aconteciam. Só foi Cristo morrer, sepultado, esqueceram de tudo. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Então o que adianta estar ouvindo a palavra de Deus se está pensando em voltar a fazer as coisas no mundo? Aí precisou de aparecer na praia, fazer novamente os milagres. Nossa, como é que ele agora mesmo? Quer dizer, aí quando ele foi levado para o céu, estavam lá, os homens falaram assim: o que vocês estão olhando? Aquele já foi, vai fazer a vontade dele agora. Sai pregando o que vocês aprenderam, vai abrir igreja, vai curar enfermo, bora. É o que ele pede para nós. Ele não falou que nós tínhamos que fazer, que nós cremos nele, nós tínhamos que fazer obras maravilhosas que ele. E o que falta para nós? Crer, ter fé, confiar em nós. É isso que Deus quer, que nós sejamos ousados. Se a palavra de Deus está dentro de nós, então nós temos sempre uma palavra de Deus. Está doente? Enfermidade, sai em nome de Jesus. Não tem que ficar babá, que muitos pais aí. Quem está aí? Para onde você veio? Para onde você vai? Não, tem que fazer como Jesus falava. Às vezes ele só olhava, demônio ia embora, não precisava mais que isso. Não precisa debater. É com ousadia, com autoridade. Por que hoje nós não vemos milagres mais nas igrejas, como antigamente? Porque antigamente o povo buscava Deus verdadeiramente. Tem um pastor, ele já morreu. Ele chama William Branham. Se alguém tiver a oportunidade de ouvir as pregações dele, os testemunhos dele, ele passou 28 dias dentro de uma caverna, orando e jejuando 28 dias. Tem testemunho dele contando que ele dormia no altar de tanta gente que tinha que dormir meia hora no altar, pregava mais 5, 6 horas e dormia, comia pão, lanche
Deus usava tanto, Deus era tanto na vida dele que ele flutuou no culto, para as pessoas verem que Deus era na vida dele, e falava que as pessoas chegavam no culto, e lá fora tinha carreta, algumas pessoas jogavam boleto, cadeira de roda, saiam andando, perna crescia, nervo, membros cresciam, só de orar. E hoje a gente não vê nada. Mas não é culpa nossa. A gente faz a nossa parte, a gente ora, mas o povo não crê mais, não acredita mais em milagre. Gente que entra na igreja doente e sai pior, por quê? O corpo está aqui, mas a cabeça. Meu time vai jogar, não vou na igreja hoje. Vai ver o time jogar, fica à vontade. Faz a vontade do mundo, não tem problema nenhum. Cristo falou para os discípulos: a palavra foi dura, vai embora também vocês. Vocês vieram aqui para me atrapalhar? Vai embora, eu ando sozinho, não preciso de vocês. Eu ando sozinho, vocês foram escolhidos. Mas se quiserem voltar para o mundo, fica à vontade, eu não preciso de vocês. E aí ele fala: Senhor, quando a gente vai, se só o Senhor tem a palavra, se só o Senhor tem a palavra, os discípulos reconheceram que às vezes é necessário uma palavra dura para chamar a atenção, para dar um empurrão, porque senão, se vier uma palavrinha, tem gente que dorme na igreja, tem gente que, o culto hoje foi bom, foi nada, não entendi nada da palavra, entendeu? Porque o corpo estava aqui, a palavra não foi boa, mas o louvor fala, no testemunho Deus fala, na palavra que diz que oferta Deus fala, é só entrar na porta para dentro e se entregar na presença de Deus. Deixa a sacola do mundo lá fora, depois você pega, mas entra dentro da casa do Senhor com a mente aberta para ouvir Deus falar. O nome do Senhor não diz, me fugiu a palavra, dos pés de Deus. Cuidado com os seus pés, não colocar. Desculpa, irmão. Agora me falou. Mas tem uma passada dessa para a gente tomar cuidado quando a gente entra para a casa do Senhor. Aonde a gente está colocando a nossa planta dos nossos pés, porque é lugar santo. Aqui, por ser um centro comunitário, mas na quarta e sexta-feira, Deus está aqui. Então, na quarta e sexta-feira, esse aqui é um lugar santo, é um lugar preparado por Deus. Deus está aqui, Teus anjos estão aqui, Teu Espírito Santo, Teu Filho está aqui. Então que a gente entra daqui para dentro, glorificando, abrir nosso coração para Deus, restaurar e curar nossas feridas, limpar nossos pecados. Senão não adianta nada. Vem aqui, dá glória, aleluia, da porta para fora, volta a fazer toda a prática do mundo. Vou repetir, está perdendo tempo. Vai estar com poupança doendo, as pernas doendo, o braço doendo, vai estar com sono, vai doer as costas, porque não está na presença de Deus, ainda não fez a restauração do templo. Hoje Deus está restaurando templos aqui, hoje Deus está transformando vidas aqui, hoje Deus está preparando tudo para que a gente seja santificado na presença dEle. Que não adianta nada, irmãos. Não adianta nada vir aqui e não crer na mensagem de Deus, não ter fé que o dia de amanhã pode ser o teu dia de vitória, mas cabeça baixa, boca fechada, mente fechada, ouvido fechado, não adianta nada. Até o fundo musical irrita, atrapalha, porque não vê a hora de ir embora. Coisa mais importante, então não vem. Somos em poucos, glória a Deus que somos em poucos.
pessoas vêm aqui atrás de milagre, mas se você não chama a pessoa pelo nome, não colocar a mão na pessoa, ela não crê. E é todos aqueles que Deus usou o pastor para falar, cadê? É igual os leprosos, foram embora todos, só voltou um, e era samaritano. Infelizmente é isso, a pessoa vem aqui, ouve, crê, chora. Só naquele momento. Saiu para fora, é a semente que cai na estrada, é a semente que cai no meio do espinheiro, é a semente que não cai em terra fértil. Ouve, se emociona, mas daqui a pouco esquece. Mas aquele que cai em boa terra, ele frutifica, ele dá raiz, ele se fortalece, ele dá galhos, ele dá frutos maravilhosos. Todo mundo quer estar na presença dele. Por isso que a palavra do Senhor diz que o corpo tem 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos no nariz, 2 pernas, 2 pulmões, 2 rins. Porque não dá para o braço direito ser braço esquerdo, braço esquerdo dá para ser braço direito. É igual a igreja. Uns são chamados para profecia, outros para visão, outros para revelação, outros para cura, outros para exortação, outros para expulsar demônios. Não dá para ser tudo. Nós não somos Cristo, nós somos filhos, servos em Cristo. Te selecionei para isso, te selecionei para aquilo, te selecionei para isso. É isso que nós temos que entender. Ah, o pastor não revela, o pastor não tem visão, mas o pastor tem a palavra. Ah, mas aquele pastor não tem palavra, mas tem visão. Ele se usa da visão. Ah, aquele pastor tem palavra e tem cura. É o que Deus quer para ele. São os dons do Espírito Santo. Só irmãos lerem Gálatas 5:20 diz: frutos do Espírito Santo e dom do Espírito Santo. Primeiro fruto do Espírito Santo, o amor. Não adianta nada você vir fazer obra se não tem amor pela alma que está na tua frente. Não vai adiantar nada. Deus nos exorta para sermos amorosos, compaixão. Cristo tinha compaixão do povo. Quando estava lá 5.000, ele tinha compaixão com quem tem para comer nada. Dá de comer esse povo aí, não dispensa eles não. Por isso que enquanto não for a bênção apostólica, Deus não despede nós, porque Ele quer nos alimentar até na bênção apostólica. Até o último momento Deus está nos alimentando, Deus está falando conosco. Deus está mostrando que quer algo de nós nessa noite, Ele quer restaurar vidas nesta noite. A palavra é restauração do templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, Deus. Porque a nossa vontade vai nos separar para o lado esquerdo. E se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos estar pelo lado direito. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Queremos bênção ou maldição, vida ou morte.